Fala, beleza? Nessa aula aqui eu quero trazer esse efeito para vocês que eu achei sensacional de testar e fazer e trazer aqui pro canal, que é o efeito de Card Perspective, né? Cara, esse aqui é um efeito que eu acho muito da hora em aplicações, né? Ele é legal para demonstrar coisas específicas, né? E é muito bacana isso aqui, que dá uma interação bem interessante com o usuário. Bom, basicamente para a gente fazer isso aqui com o Flutterflow, precisou de um widget customizado ali que foi feito na aula anterior, tá? Se não viram ainda, recomendo que vejam, vou deixar aqui no card, porque a gente precisa dele para poder fazer isso aqui, tá? Mas é bem tranquilo de fazer ali com a composição do Flutterflow. Então, vamos lá começar a fazer esse carinha aqui que é bem legal. Eu já deixei pronto aqui o nosso design prévio aqui só para agilizar aqui para a gente focar no que realmente importa, que vai ter bastante coisa para explicar. Então é um cardzinho básico aqui, né? Tem dois textos aqui, uma imagem, bem tranquilo, tá? Então ele tem um tamanho aqui e está centralizado aqui, mas tranquilo, vamos fazer aqui. Então o primeiro passo a gente vai precisar usar esse widget que eu mencionei aqui, né? Que foi criado na aula anterior, o Mouse Tracker, né? Então novamente recomendo que veja essa aula, precisa para poder fazer esse efeito aqui. E como foi mencionado naquela aula e tudo mais, a gente precisa do para deixar sincronizados os estados com a posição atual do mouse, né, que é o que a gente vai precisar para poder fazer aquele efeito de inclinação aqui no card. A gente precisa isolar esse componente, então a gente precisa realmente deixar essa composição aqui em um componente separado, né, isolado. Então já vamos fazer isso aqui, tá? Então vamos converter aqui para um componente, vou chamar de card perspective. Opa, e vou criar aqui. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar aqui para não centralizar. E outra coisa, para poder fazer esse efeito aqui, a gente precisa das dimensões do container definida, tá? A gente vai ter que usar as dimensões do elemento para fazer alguns cálculos ali para animação, tá? E para calcular realmente ali a inclinação, mas é bem tranquilo. Só que por enquanto o Flutterflow não tem como obter as informações do container, né? No caso, por exemplo, aqui eu não consigo obter a largura e altura do container por dentro das actions ou por dentro de functions, né? Então, eu não tenho como saber qual altura e largura foi definida lá. Então, né, eu só consigo saber porque eu, o desenvolvedor, fui e coloquei isso aqui, né? Tá fixo isso aqui. Mas, por exemplo, se eu fizesse um container que a altura e a largura é calculada conforme os filhos, não teria como eu saber qual que é a dimensão correta, né? Então, por enquanto a gente não tem esse recurso, então a gente tem que se virar como pode. Então, para fazer esse efeito, a gente precisa ter o nosso componente aqui com as dimensões pré-definidas, tá? Então, para facilitar, para a gente não deixar aqui chumbado e até porque a gente vai precisar dessas informações para fazer alguns cálculos em vários lugares, é bom a gente já deixar isso como um state, como variável, que não pesa e é bom a gente ter isso assim porque facilita para a gente. Então, vamos criar aqui alguns states iniciais que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar da largura do card, né? Vou botar aqui como card W de card width, né? Então é um double, tá? Não é nulo e ele é 500, tá? Por que 500? Porque é a largura que eu disse que ele vai ter aqui, tá? Então 500 aqui e 500 de altura. Então já vamos fazer aqui a altura também. Vou chamar só de card H, né? De card height. Double, não é nulo. E é isso aqui. Beleza? Vou confirmar aqui. Outros valores que a gente vai precisar depois ali para os cálculos de inclinação a parte central aqui do card, né? A parte central horizontal, então o meio do card aqui horizontal e o meio do card ali vertical, né? Conforme a altura, tá? Então, no caso é a metade literalmente da altura e a metade da largura. Então, aqui é fácil, né? A metade da largura de 500 aqui é 250, a metade da altura aqui deve ser 275, né? Só que para ajudar a gente, novamente, como eu mencionei, nos cálculos ali, deixar tudo automático já praticamente, para a gente só mexer aqui no tamanho da altura e largura do card aqui e já afetar tudo, vamos criar como state também. Dá um pouquinho de trabalho inicialmente, mas depois facilita para a gente ir testando novas configurações, tá? Então eu vou criar aqui um card center X de horizontal, tá? E eu vou colocar aqui como um double e pode ser nulo inicialmente mesmo, tá? Pode ser nulo, ele pode ser nulo. Card center Y. Ele é um double e pode ser nulo, tá? E o que vai acontecer com esses caras aqui? A gente vai calcular, é um cálculo simples, tá? Mas
para deixar já definido pela própria aplicação, né? O próprio Flutterflow já calcular isso para a gente e a gente ter essas variáveis para ficar usando. E como eu mencionei, né? Então, a gente poderia definir aqui já diretamente que a metade aqui do card width é 200. Mas se a gente mudar o card width aqui para 600, a gente tem que mudar aqui também. Então, só para deixar isso automático, se você quiser, pode fazer dessa forma que eu vou fazer, senão pode fazer manualmente, como achar melhor, né? Se quiser sempre ficar alterando. Mas eu vou mostrar aqui para a gente definir isso aqui e fazer um cálculo aqui na inicialização do componente para setar esses valores aí para a gente, tá? Então, vamos pesquisar aqui por update component state. Eu vou setar então aqui o card center e o card center y, né? Eu vou setar o valor aqui. Então, a metade do card horizontal eu vou usar aqui uma inline function, né? Eu vou pegar aqui então a largura do card, então card width, a referência dele, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar do component state a referência do card width, né? Só vou colocar nessa variável para eu poder usar aqui e vai ser basicamente o card width dividido por 2, tá? Assim a gente obtém a metade ali do o que tá errado aqui? Tá bom, tá certo. É porque eu esqueci de apertar aqui. Assim a gente obtém a metade do card, que é o meio e é a parte que a gente quer mesmo, tá? Então eu vou confirmar. Vou vir aqui já, vou copiar. Opa. Você tá aqui o valor. Vou colocar aí. E aqui a gente pega o card H, tá? E a gente pega pelo component state, card H, ok? Só muda aqui para card H. Vou checar se há erros. Beleza, então, quando o componente iniciar, ele já vai ali calcular para a gente a metade dele ali pelos states de dimensões aqui que a gente criou, né? Então, daí facilita para a gente ir testando os valores só modificando aqui. E agora a gente pode usar, né, esses valores aqui, né? Então, no component state, a gente coloca aqui o card width e aqui o card height, tá? E só para a gente poder ver corretamente aqui no YBuilder e onde a gente usar o componente, vamos definir aqui valores iniciais. Pode ser os mesmos desses que a gente colocou agora, 500 aqui, e no YBuilder a gente vai ver como 500 também. E aqui é 550, tá? É só para facilitar aqui a nossa visualização e o trabalho aqui, tá? Então, beleza, a gente definiu aqui as dimensões do card. Qual que é o próximo passo? Para a gente usar o mouse tracker, né, conforme na última aula também, novamente mencionando, a gente tem que envolver numa stack, porque a gente precisa que o mouse tracker ele ocupe todo o espaço aqui nele, ele fique na frente de todo o card, que é onde o mouse vai poder estar se movendo, né? E a gente precisa detectar isso. Então, a gente vai envolver esse cara aqui numa stack, tá? Na verdade, eu coloquei as dimensões aqui, nem é aqui, na verdade, tá? Remove aqui e remove aqui. A gente pode fazer aqui, ocupar todo o espaço, tá? Porque as dimensões são colocadas aqui na stack, tá? No primeiro componente. Então, a gente coloca aqui, tá? Peço desculpas aí, mas vamos lá. Component state, cardigan. Daí a gente só faz o mesmo processo aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é 550. 150, tá? Então, as dimensões, elas ficam na stack aqui, que é o componente principal, tá? E aí, a gente vai ter então dentro dessa stack o card, né, que é a composição em si do nosso elemento, e a gente vai usar aqui o mouse tracker. Então a gente coloca ele aqui. Aí a gente pode fazer ele ocupar todo o espaço, né, que é onde é a área que eu quero detectar a posição do mouse. E para ele não ficar assim tampando a nossa visão, a gente diminui a opacidade dele aqui, porque ele é só um widget para a gente poder usar o rastreio do mouse, né? Então, feito isso agora, o que a gente tem que fazer? Criar. Normalmente, né, a gente faria, conforme a última aula ali, os estados para pegar, né, a posição X do mouse e Y. Só que a gente vai precisar usar animações aqui para fazer esse efeito de inclinação, né? Tem uma animação aqui do Flutterflow que permite esse efeito ali facilmente, né? A animação se chama tilt, que é inclinação em inglês, né? Inclinar. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que fazer um cálculozinho ali, justamente das posições do mouse ali conforme as dimensões do card. Então, para facilitar, vamos criar o state não com a posição X do mouse ou a posição Y, mas já como o valor da inclinação calculado. Daí facilita para a gente, tá? Então, vamos criar aqui. Eu vou chamar de tilt X, né? Inclinação X. É um double.
ele não é nulo e começa em 0, tá? E vai ter o tilt, y, inclinação vertical aqui, né? Ele é um double também, não pode ser nulo e começa em 0, ok? Beleza, então agora a gente vai setar esses valores. Então aqui no onOver, então quando eu mover o mouse, nós vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar aqui o estado do componente. Vamos definir aqui as inclinações, né? E para horizontal, o que a gente vai fazer? Basicamente usa aqui um inline function. A gente precisa aqui da referência do centro do card, tá? Do centro do card horizontal. Então eu vou botar aqui como card center. Ele é um double. E por isso que eu criei ali como states, né, variáveis já dentro do componente, que facilita aqui. Senão a gente ia ter que usar isso no cálculo aqui, fazer sempre replicar o mesmo cálculo para obter a metade do card. Então, para facilitar, eu achei melhor apresentar assim para vocês, tá? Então a gente já tem aqui o card center x, tá? Então essa é a metade do card horizontal e a gente precisa também da posição do mouse aqui, né? Então eu vou botar aqui como mouse position, tá? Vai ser a posição horizontal do mouse. Eu vou colocar assim com esses nomes mais genéricos e não especificamente de horizontal e vertical, x e y, porque eu vou copiar essa função e colocar na de baixo, porque é exatamente igual. A gente só vai mudar as referências aqui, tá? Então aqui no callback parameter a gente usa aqui o mouse position x, tá? Esse callback parameter é da nossa action aqui do nosso componente customizado mouse tracker, tá? Então a gente já tem a referência dos dois. E o cálculo aqui é o seguinte: para a inclinação horizontal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a posição do mouse, tá? O nosso mouse position, menos o centro do card, tá? Então aqui o nosso card center. Isso aqui, a gente envolve aqui. Isso a gente divide pela nossa metade do card de novo, tá? Então card center, tá? E daí, a gente pode pegar tudo isso aqui, envolver novamente aqui e multiplicar por um valor, tá? Eu coloquei, achei um valor interessante aqui, 10. É basicamente um valor ali que é mais ou menos a força da inclinação, tá? Pense mais ou menos nesse sentido. Se você quiser também criar um estado para isso, pode ser criado, mas eu vou colocar aqui 10 chumbado mesmo, tá? Mas para facilitar, eu até recomendo que crie como um estado. Então, aqui é uma força de inclinação, né? A gente pode checar aqui se tem erro. Vamos ver. Ok, sem erros, tá? Então a gente confirma aqui. Outro fator, na verdade, que tem que utilizar é que na posição horizontal, eu vou copiar aqui já, né? Porque a gente vai precisar aqui para o vertical. Mas na horizontal, para a gente passar o mouse na área direita e ele se inclinar para a direita, a gente tem que colocar um menos aqui na frente, tá? Isso faz parte do cálculo ali para ele inverter ali a polaridade, digamos assim. Então, e aí vamos só checar novamente aqui. Isso só para horizontal, tá? E daí aqui no vertical, né? No Y, eu vou setar aqui, eu vou colar aqui o nosso valor. A gente só muda aqui as referências, né? Então aqui é o centro do card vertical, né? Com base na altura. É esse cara aqui, tá? E a posição do mouse é a posição vertical, né? Que é o mouse position Y, beleza? Então, como eu disse, já está tudo aqui igual, né? Não precisa mudar nada. E aqui não vai o menos, tá? Aqui a gente não precisa inverter a polaridade. E daí é isso aí, beleza? Então, a gente já está atualizando o componente aqui. Só que já vai estar obtendo aqui a inclinação, né, tudo mais. A gente ainda não aplicou o efeito, então não vai funcionar. Mas um outro ponto que eu quero mostrar é que quando eu sair com o mouse para fora, eu preciso que o card volte ao normal, né? Não fique inclinado, não permaneça inclinado. Então aqui no onExit do nosso mouse tracker, a gente vai limpar essas inclinações, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um update component state. Vamos resetar, né, esses nossos tilts aqui de inclinação. Só resetar aqui, que a gente já definiu lá como padrão 0. E deixar aqui o rebuild component, tá? Ok, então agora nossos valores de inclinação tá tudo certinho, bonitinho. A gente precisa, enfim, aplicar as animações, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui pelo card. Eu recomendo que renomeie aqui o card e os principais aqui é o card, né? O que vai realmente sofrer a inclinação. E o layout, que é a parte de dentro que vai ficar meio que com o efeito de perspectiva, meio que saindo do card. Então eu recomendo que renomeie, porque ali na animação, quando a gente for chamar a animação, é, fica mais fácil de identificar, tá? Mas vamos lá. Então aqui no card
A gente vai aplicar aqui no onActionTrigger, tá? Porque não é quando a página carregar, mas sim quando eu chamar essa animação. E a gente vai chamar a todo momento quando o mouse mover, né? Então vamos utilizar aqui o efeito tilt de inclinar, tá? Então basicamente a gente vai usar aqui no horizontal tilt, aqui no final, tá? O valor que a gente calculou ali pelo nosso mouse tracker, tá? A gente calculou ali bonitinho já, então é só usar aqui o tilt X, tá? A gente precisa colocar aqui um valor padrão para o iBuilder. Isso aqui é um valor para você poder ver aqui quando der o preview, tá? Se você quiser ver aqui com, sei lá, 45 de inclinação, enfim, você pode ir testando, mas como eu não vou testar por aqui porque eu já sei como é que é, eu vou deixar 0 mesmo, tá? E aqui no vertical, Final Tilt, a gente usa o Tilt Y. E aqui coloca também um valor para o iBuilder. Ok, a gente deu aqui o tilt no card, tá? Ele já vai se inclinar, só que como a gente colocou do Action Trigger, nada está chamando essa animação. Então a gente precisa chamar a animação. Então aqui no On Enter, quando a gente entrar aqui, a gente chama a animação, tá? Então vamos vir aqui. Vamos procurar pelo Animation, Widget Animation. E aqui, como eu falei, né, facilita se tiver um nome lá para identificar. Então, Card. A gente vai startar a animação. Porém, a gente também vai ativar essa opção aqui, ó, Resume Animation. Para quando o componente se atualizar, provavelmente, muito possivelmente, né? Como ele vai estar se atualizando a todo momento quando o mouse se move, pode acontecer da animação não ter terminado, né? Ou ela ter quase terminado. Então, se a gente ativar essa Resume Animation, a gente vai permitir que essa animação ela prossiga, né, de onde ela parou, e isso vai criar um efeito mais suave da animação, tá? Se você quiser, depois pode desabilitar essa opção para você ver como é que fica sem isso aqui marcado, mas precisa ter isso aqui também, tá? E a gente pode ativar o Non-Blocking, porque se tiver mais animações, e depois vai ter, porque a gente vai chamar a do layout também, daí uma animação não depende da outra, tá? Então a gente pode chamar elas em paralelo já. Então a gente pode ativar aqui o Non-Blocking, tá? Então, vamos lá, beleza? Então quando entrar, ele já vai iniciar a animação e ele já está com os cálculos de inclinação certinho, então ele já vai conseguir criar o efeito pra gente. Mas quando a gente tirar o mouse fora, né, ele vai limpar a inclinação, mas a gente tem que também parar a nossa animação ali, né, ou reverter no caso. Então, aqui no On Exit, a gente pode ativar aqui mais uma ação. A gente vai vir aqui em Animation, Widget Animation. A gente pega aqui do nosso card e a gente dá aqui um reverse, tá? Só para ele reverter e voltar ao estado inicial, beleza? Pode ativar aqui também essa opção, porque como eu disse, a gente vai chamar a animação do layout agora, tá? Para criar esse efeito até o fim, né, ficar interessante mesmo, a gente vem aqui no layout, a gente precisa fazer também umas animações aqui, tá? Então, basicamente, a gente precisa dar um slide, tá? Isso vai criar um efeito ali de realmente estar se movendo a essa camada de layout posterior ao card, vai dar essa impressão de estar saindo do card, tá? Então, a gente usa aqui o slide. O horizontal slide, a gente vai usar basicamente aqui uma inline function, porque a gente precisa do valor de inclinação horizontal, tá? E como a gente colocou aquele menos lá na frente, lembra, para inverter meio que a polaridade, a gente precisa reverter isso aqui para poder criar o slide para a direção certa, tá? Então, vamos pegar aqui o tilt, tá? Ele é um double. E a gente pega aqui do tilt X, tá? Porque a gente está no horizontal. E é só basicamente fazer o seguinte: tilt, a gente multiplica por menos 1, tá? Isso aqui vai fazer com que o que é negativo fique positivo e o que é positivo fique negativo. É só para a gente poder inverter as polaridades, como a gente já está calculando esse tilt com a polaridade invertida e a gente precisa reverter esse valor, tá? A gente coloca aqui também o iBuilder Display Value, pode ser 0 mesmo. E aqui no vertical a gente pode simplesmente usar o tilt Y, porque a gente não está invertendo a polaridade, então não precisa reverter aqui, tá? Vou botar 0 aqui no iBuilder, porque ele vai reclamar. Beleza. A gente está dando o slide, isso já vai criar um efeito um pouco mais interessante, mas também para esse efeito de perspectiva, eu achei interessante usar um scale também, tá? Dá uma aumentadinha assim que fica bem bacana. Você pode usar ou não usar, fica a seu critério. Daí ele coloca aqui por padrão um delay para esperar a próxima animação, mas nesse caso a gente quer começar simultaneamente mesmo, tá? Então basicamente a gente vem aqui nos final do X e do Y, né? Horizontal e vertical, e só adiciona um pouquinho a mais, tá? Então vou colocar aqui 0.5. Opa,
0.5, é só para ele dar uma aumentadinha ali na escala dos elementos. Já vai criar um efeito bacana. Ok, a gente criou aqui. Como ela também é de gatilho, a gente tem que chamar isso. Então a gente vem aqui no Mouse Tracker, aqui no On Enter, quando a gente chama essa, posso até copiar aqui, ó. Eu vou dar um Paste. E a gente só muda aqui para chamado layout, porque as configurações são a mesma, tá? Beleza? Agora a gente vem no On Exit. Posso fazer o mesmo procedimento, copiar, colar. E a gente só muda para layout. Vamos aguardar aqui. Ok. A gente pode voltar aqui para Home. Nosso componente está aqui já. Eu acredito que esteja tudo certo. Vamos dar um play aqui e ver. Qualquer coisa a gente faz o ajuste. Beleza, pessoal? Carregou aqui. Então a gente pode ver aqui na lateral as nossas variáveis, né? Então os valores das dimensões do card, aqui a metade do card, ele já calculado para gente. E também podem ficar reparando aqui na inclinação nos valores, tá? Então vamos ver se está funcionando. E olha só, bem legal, né? Poder reparar ali na lateral a inclinação, né? Modificando. E então a gente inclina para onde o nosso mouse está apontando, ó. Fica bem interessante isso aqui. Então, essa combinação de animações criam esse efeito, né? O tilt ali da animação do card para criar essa inclinação mesmo, né, em si, e também o slide e o aumento de escala nesses elementos nessa camada acima para criar realmente esse efeito de meio 3D, né, saindo do elemento. Então, basicamente isso aqui é o efeito. Você pode brincar com algumas propriedades, animações aí para criar algo diferente. Mas basicamente seria isso aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.